First of all, I want to ask your forgiveness for not telling you where we are in the notebook. Primeiro de tudo, quero pedir desculpas por não dizer onde é que nós estamos quanto ao manual. I'll try to clarify where we're going to be. Eu vou procurar esclarecer o lugar em que nós estaremos daqui para frente. However, don't become too frustrated because I don't always follow the manual in the sequence it's written. Mas não se sintam frustrados porque eu nem sempre sigo o manual na sequência em que ele se encontra. Many times there are other insights that I may want to share and I'll interject them into the notes. Haverá outros esclarecimentos que eu estarei querendo apresentar e eu então os injetarei nestas notas. O nosso próximo tópico é desenvolvendo um espírito perdoador. Aqui no índice, no início, então esses títulos em letra graúda representam então os vários aspectos centrais da obra. Agora estamos sob o título Princípios Básicos, a quarta divisão, reagindo positivamente a irritações e ofensas. Cultivando um espírito de perdão é o título geral que aparece nesta página realmente, mas é a mesma ideia. Nem sempre o título aqui na frente coincide com o título lá dentro, de modo que é preciso lembrar disso também. No tempo que nos resta, nós queremos estudar como reagir em relação a irritações e ofensas. Deus deseja que nós vivamos num bom relacionamento com todas as pessoas que Ele traz para o âmbito da nossa vida. Eu não quero com isso dizer que Ele quer que nós ganhemos para Cristo todas as pessoas que entrem para o âmbito da nossa vida. Mesmo nosso Senhor não conseguiu isso. Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento eficiente com eles. Se há inimigos, o que é que Deus quer que façamos? Ele quer que os amemos. Se eles por acaso se aproveitarem de nós, o que é que devemos fazer? Ele quer que oremos por eles. Se eles nos amaldiçoarem, o que é que Ele quer que façamos? Ele quer que os abençoemos. Isso quer dizer erguê-los. Quando eu era jovem, eu fiz exatamente o oposto disso. Se alguém me odiava, eu queria então pagar na mesma moeda. Mas Deus diz que isso não é uma questão facultativa comigo, eu preciso amá-los. Porque é exatamente isso que Jesus Cristo faria se Ele estivesse na mesma situação. E se eu vejo que alguém está se aproveitando de mim, Deus diz que eu devo ter uma atitude de oração para com ele. E todas as vezes que eu briguei como adolescente, foi por causa de pessoas que me amaldiçoaram. Mas Deus diz que nós devemos abençoá-los. E não quer dizer que nós o abençoemos com pau, mas que nós devemos pensar bem deles e louvá-los. E eu levei muito tempo para aprender como eu devia abençoar as pessoas que me amaldiçoavam. Até que eu pude dizer a essas pessoas: sabe, você é uma das pessoas mais extraordinárias com quem já me encontrei. Você simplesmente sabe como falar as coisas. E então, em vez de um argumento, a pessoa começava a sorrir. Porque se uma pessoa quiser se encostar em você e você não encostar nela, o que é que acontece? Ela vai cair. Então é muito significativo quais são as pessoas que Deus traz para a minha vida. E eu creio que Deus se surpreende de que nós não vejamos a sua mão naquelas pessoas todas que Ele traz para dentro da nossa vida. Em 1 João 4:21 se diz: como é que o homem pode amar a Deus a quem não viu, se ele odeia o seu irmão a quem viu? No Salmo 17, Davi diz: livra-me do ímpio, que é a tua espada, e dos homens do mundo, que são a tua mão. Portanto, há uma significação subjacente em relação a todas as pessoas que Deus traz para a minha vida. E se eu não aprender as lições através destas pessoas que Ele colocou na minha vida, então Ele vai ter que levantar outras pessoas para me ensinar esta lição. Eu tenho certeza de que há mais do que 5 pessoas em nossa vida, em nossos anos de desenvolvimento. Mas eu faço isso simplesmente para ilustrar a verdade. Vamos supor que houvesse 5 pessoas só nos anos do nosso desenvolvimento. E um desses indivíduos, naturalmente, representa os nossos pais. Nós aprendemos na lição passada que as repreensões que vêm à nossa vida através dos nossos pais são o caminho da vida. Já encontraram com uma pessoa de quem não gostaram? Eles não fizeram nada de mal a você, você não fez nada de mal a eles, mas você sabe que não gosta deles. Isso simplesmente quer dizer que eles lembram a você uma pessoa contra quem você reagiu no passado. Em certa ocasião, um pastor chegou a mim e disse: há um certo tipo de pessoa que eu simplesmente não suporto. Eu disse: quem é? Ele disse: é a pessoa que está preocupada e sempre amolando você com tudo quanto é minúcia. E eu disse: quem é que lembra você? Essa pessoa lembra a quem? Lembra o meu chefe, ele disse.
Ele faz com que eu tenha que encher todos esses relatórios, faz com que eu tenha que fazer todas essas coisas minuciosas. E então eu perguntei, escute, me diga qual dos seus pais, se o seu pai ou sua mãe que eram assim? Disse minha mãe. Então ele me contou como a sua mãe sempre estava aborrecendo a ele com tudo quanto era minúcia. Queria que ele limpasse o quarto, que pendurasse a roupa. Então o que ele fez foi, ele colocou uma barreira entre si e a sua mãe. E ele não gostava que ela lhe dissesse para fazer essas coisas. Então Deus sabia que ele precisava aprender esta lição e ele estava usando a sua mãe para poder ensinar essa lição a ele. E então depois ele falava um pouquinho mais, ele disse, olha, eu posso apostar que você casou com uma pessoa nessas condições. Ele disse, eu casei mesmo. E o que aconteceu é que Deus sabia que o seu casamento e a sua vocação eram tão importantes para ter esta relação no futuro. E então Deus queria usar a sua mãe para prepará-lo e ensinar-lhe esta verdade. Porque ninguém pode nos ensinar uma lição num espírito de maior amor do que os nossos pais. Quando nós somos jovens, naturalmente, nós nem sempre pensamos assim. Mas ele construiu essa barreira e então qualquer pessoa que agia desta maneira, exigindo essas minúcias todas da sua vida, ele rejeitava essas pessoas. Então Deus levantou todas estas repreensões para conseguir que ele, afinal, conseguisse aprender esta lição. E se nós não aprendermos esta lição que Deus está querendo, ele continuará trabalhando conosco através das pessoas para que nós mudemos. Pode imaginar qual seria a sua maneira de encarar a vida? Então ele podia ver agora de manhã, quando acordasse, a sua mulher com todos aqueles bobs na cabeça. Ele então dizia, eu quero sair daqui porque ela vai me incomodar com todas essas minúcias. Eu não posso esperar para ir para o meu trabalho. E agora ele vai para o serviço e lá tem um chefe que fica incomodando o tempo todo com essas minúcias. E agora quando chega o fim do dia, ele não aguenta para voltar para casa. Lá está a mulher. E que vida miserável ele tem. Se ele tivesse aprendido aquelas lições lá naquele relacionamento com a mãe, então ele poderia ter um relacionamento perfeito agora com o seu chefe e a sua esposa. As irritações em nossa vida provêm de 3 origens. Vem de nós mesmos, de outras pessoas e vem do ambiente. Então as idiosincrasias e os característicos pessoais das pessoas formam uma fonte de irritação. As pressões ao redor da nossa vida constituem outra fonte de irritação. Há 3 maneiras erradas de reagir a essas fontes de irritação. A primeira maneira errada é quando uma pessoa me acusa, eu então me defendo e saio uma discussão. E esse foi um dos pontos mais importantes entre Carol, minha esposa, e eu, para que nós pudéssemos restabelecer a comunicação no nosso casamento. Eu disse então a ela, meu amor, quando você me acusar de qualquer coisa, em qualquer situação, pode estar certo de que eu vou perguntar a Deus e pedir a Deus que me mostre se eu estou errado, e se eu estiver errado, eu estou pronto a pedir perdão. E então a segunda maneira como eu posso reagir erradamente é se eu vejo uma coisa errada na vida de outra pessoa, eu vou e falo a ela a respeito disso e ela então reage e se defende. Então é muito importante que eu não me torne uma fonte de irritação para os outros. E a terceira reação errada é que quando alguém me acusa de alguma coisa, então eu guardo aquela mágoa dentro de mim. E então quando eu fico com este rancor dentro de mim, isso faz com que se desenvolva uma tensão. E então quando eu realmente ficar irritado, tudo isso vai explodir. E não é extraordinário ver de quanto nós nos lembramos quando nós realmente soltamos isso? Nós nos lembramos das maiores minúcias. E eu posso então trazer certas coisas pelas quais já tinha perdoado a ela, porque eu fiquei assim tão perturbado. E então eu disse a ela que eu estava pronto a reconhecer dali para frente toda vez que eu estivesse errado. Se não estiver errado, eu vou procurar explicar abreviadamente a situação. E então ficar silencioso. E se eu ficar quieto é porque eu sinto no meu coração que eu estou certo. E se eu a acusava de alguma coisa, ela ficava silenciosa, então eu sabia que ela diante de Deus se considerava não tendo errado. Eu pensei então, quando isso aconteceu, que minha obrigação era de estar pedindo perdão a ela. E eu estava com isso então sempre pedindo desculpas a ela, e ela nunca tinha nenhuma desculpa para pedir a mim. E um dia eu fiquei tão irritado, eu disse, olha, você não está jogando esse jogo direito comigo. E então nós nos sentamos, eu mencionei 3 coisas nas quais eu sabia que ela não estava sendo sincera para comigo. E ela então explicou essa situação, examinou o coração perante Deus e ficou silenciosa. Então eu tive que agora me voltar para ela outra vez e pedir desculpas a ela por tê-la acusado. Há certas coisas muito importantes que nós precisamos compreender. Primeiro, se a pessoa me acusa e eu pergunto se estou errado e corrijo,
Há certas reações que Deus quer que existam e certas ações que se sigam. Se eu não estou errado, eu explico brevemente e depois fico silencioso. Há também certas reações e ações que Deus quer que eu siga. Eu tenho um amigo que chegou em casa uma vez e ele ficou muito perturbado porque não gostava de chegar atrasado. Ele tinha trabalhado numa grande companhia nos Estados Unidos e ia ser missionário. E ele disse então, Larry, o que é que está errado com a pessoa que quer sempre chegar na hora? Se a companhia General Motors, por acaso, lidasse com o horário como nós lidamos em nossas igrejas, então eles abririam falência logo. E então, como pregador, isso costumava me irritar. E eu achava que ninguém tinha direito de dizer isso a respeito da igreja. Então, eu fui a uma conferência de gerentes. E então eu voltei e fiquei pensando como é que nós ainda estávamos em atividade. E ele então me explicou que na noite anterior ele e a sua família deviam fazer uma visita a uma outra família. E ele pediu que a esposa tivesse as crianças prontas às 6 horas. E quando ele chegou em casa 15 para 6, ela ainda nem tinha dado banho nas crianças. Então ele apanhou o jornal e foi e sentou na sala de visita. E às 6 horas ela não estava pronta. E ele começou a andar de um lado para o outro. E começou a ficar todo perturbado por dentro. E às 6h25 ela finalmente estava pronta. Então ele disse, Larry, eu estava tão perturbado a esta altura que eu realmente não sentia disposição de ir àquela casa para falar sobre coisas espirituais. E ele disse, eles moravam lá fora da cidade, no campo, e eu não sabia como chegar lá. E ele disse, depois de viajar uns 8 quilômetros numa estrada de terra, chegamos lá numa estrada sem saída. E eu, ao voltar uns 3 quilômetros, veio um caminhão e uma pedra bateu no para-brisa e quebrou o para-brisa. E então o meu menino voltou para mim lá do banco de trás e disse, papai, o que é que a mamãe fez de errado? E ele disse, Larry, eu nem sei o que foi que nós comemos lá naquela casa ontem à noite e nós não falamos sobre coisas espirituais. E ele disse, o que é que está errado em a gente querer estar sempre na hora? Deus não disse que nós devemos fazer tudo com decência e ordem? E eu perguntei se ele sabia reagir em relação a fontes de irritação. Nós podemos olhar a irritação de 2 pontos de vista em nossa vida. Se eu tenho então a areia que entra nos meus olhos e eu começo a esfregar, então meus olhos se irritam. E se eu continuar reagindo àquela irritação, eu posso até prejudicar a minha vista. Mas Deus vê a nossa irritação como um grão de areia na ostra. Quanto maior for a irritação, maior é a pérola. E da mesma maneira, Deus nos chama as suas joias na Escritura. Nós somos pedras preciosas, mas todos nós somos pedras ainda brutas. E Deus tem que polir estas pedras. E quando Ele faz esse polimento das pedras, então há fricção. E o propósito então dessa fricção é fazer com que aquela pedra seja bela. E então, de qualquer ângulo que nós olhemos aquela pedra, nós podemos ver a beleza da luz ali dentro. E este é o propósito de Deus para as irritações em nossa vida. De modo que não importa de que lado eles vejam a nossa vida, eles possam ver a pessoa de Cristo refletida em nossa vida. Então Deus permite então estas feridas, essas irritações, para polir então as faces endurecidas. Muitas das irritações de nossa vida são temporárias, porque são para um propósito temporário. Mas se alguma delas é permanente, Deus tem uma razão especial para ela. Paulo tinha um espinho na carne. E isso o irritava grandemente. E ele disse, 3 vezes eu pedi a Deus que removesse esse espinho de mim. E Deus disse, não, isto é permanente. Ele disse, eu lhe dei revelações tão maravilhosas, mas para evitar que você fique orgulhoso e vaidoso, eu dei a você então esse espinho na carne. Deus sabia que Paulo era o tipo do homem que, se tudo fosse bem com ele acabaria esquecendo a Deus. Mas quando Paulo colocava sua dependência em Deus, então ele podia confiar nele. E quando Paulo pôde ver do ponto de vista de Deus que aquela irritação não estava ali para prejudicá-lo, mas para fazer com que Deus fosse ainda mais glorificado em sua vida, ele podia agradecer a Deus por aquela irritação. Então ele disse, eu resolvi que eu ia me orgulhar das minhas fraquezas, das minhas enfermidades, porque eu sei agora que a minha fraqueza pode me fazer forte e fortalecido nele. E então a primeira coisa eu disse ao meu amigo que nós temos que reconhecer é que Deus permite esta irritação para o nosso próprio benefício. E por isso eu tenho que estar pronto a agradecer a Ele. Em Romanos 8:28 nós lemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para que Deus nos possa conformar à imagem do seu Filho. É perguntar que características negativas isso revela em minha vida.
Porque se eu não agradecer a Deus por aquela irritação quando aconteceu, então eu revelo características negativas em minha vida. Então eu perguntei quais foram as características negativas que ele revelou através daquela irritação. E ele começou então a mencionar impaciência e ressentimento, falta de amor. E ele então compreendeu que precisava voltar e pedir perdão à sua família. E nós temos que voltar a Deus quando isso acontecer e pedir a Deus o que é que Ele está querendo revelar de qualidades em nossa vida através destas experiências. Que frutos do Espírito eu posso demonstrar ao invés de me perturbar. E então, desta maneira, eu posso firmar o propósito de cooperar com Deus e permitir que o amor de Cristo se reflita em minha vida. E ele voltou e pediu o perdão da sua família. E eles o perdoaram. E ele, depois de algumas semanas, voltou e disse: eu tenho aqui mais algumas ilustrações sobre fontes de irritação. Nós estávamos tendo greves e confusão nas ruas de Detroit naquela ocasião. Era uma noite muito fria e uma temperatura muito baixa. E ele então resolveu que não ia fechar completamente a porta do carro, porque então a temperatura poderia prejudicar, a temperatura baixa prejudicaria o carro. Mas ele resolveu que ia trancar o carro de qualquer maneira para que, se houvesse alguma coisa, a companhia de seguros pagasse depois. E no outro dia, às 9 horas, ele voltou para então abrir o carro. E ele não podia abrir porque a temperatura baixa havia trancado completamente a porta. E ele derramou água quente na fechadura, ele acendeu um fósforo, esquentou a chave, colocou lá dentro, mas nada funcionava. Então, 20 minutos depois das 9, a sua esposa e os 2 filhos saíram. E então o filho chegou a ele e disse: papai, o que é que está acontecendo? Você não consegue abrir a porta? E ele ficou muito zangado. Ele: está vendo que eu não consigo abrir? Pode ir embora, vamos todos para dentro de casa. E nós não vamos para a escola dominical hoje de manhã. E quando aquela irritação veio sobre ele, então ele sabia o que tinha feito errado. E ele voltou para dentro da casa e pediu perdão da sua esposa e dos seus filhos. E ele disse: olha, logo que eu consiga abrir a porta do carro, nós vamos à igreja. E sabe, quando eu cheguei lá, eu enfiei a chave na fechadura da porta do carro e abriu imediatamente. E no caminho para a igreja ele viu um cego na esquina. E então havia gelo no chão que estava completamente duro. E então ele parou o carro e ajudou o cego a atravessar a rua. Ele foi para a igreja. Naquela noite, quando eles estavam orando antes de ir dormir, o seu filho orou e disse: Senhor, eu te agradeço porque o meu pai se atrasou para ir à igreja, porque assim ele pôde ajudar aquele cego a atravessar a rua. Porque a verdade é que ele poderia ficar tão orgulhoso que não fosse para dentro de casa e pedir perdão aos seus filhos. E eles todos acabariam ficando em casa e não indo à igreja. Mas como ele estava pronto a corrigir o seu erro logo que ele descobriu que estava errado, Deus o abençoou e deu a oportunidade de ele ministrar a sua família. Muitas vezes é nessas ocasiões de cansaço e irritação que nós temos as melhores oportunidades de revelar Cristo em nossa vida. E quando nós ficamos irritados assim, devemos perguntar a Deus quais são as qualidades que Deus está querendo demonstrar através dessas irritações. E permitir que o Espírito Santo reflita a glória de Cristo através de mim. Se você fizer o propósito de seguir esses princípios, vai ver que Deus vai permitir irritações virem à sua vida. Você vai violar o princípio. Mas a coisa maravilhosa é que quando nós descobrimos que cometemos o erro, nós podemos corrigi-lo. E quanto mais nós vemos que Deus opera, tanto mais nós estamos prontos para usar o princípio e aplicá-lo antes de ficarmos irritados. Nós poderemos cooperar com Deus antecipadamente. E esta é uma das maiores maneiras que eu creio que nós, como pais, podemos provar o amor de Deus aos nossos filhos. Porque há tantas maneiras pelas quais eles nos irritam. Agora, se eles tiverem feito alguma coisa errada e sendo desobedientes, então eles precisam ser disciplinados. Mas se eles, na sua infantilidade, estão nos irritando, então Deus quer que nós demonstremos o nosso amor para com eles. Que cada um de nós, quando nós estamos assim irritados ou nos sentimos ofendidos, que sejamos prontos a demonstrar o nosso amor e o amor de Cristo às pessoas. Isto é o que Deus quer que nós façamos em relação às pessoas com quem estamos lidando. E isto também é verdade quando nós estamos reagindo em relação à personalidade dos nossos pais. E se eles nos irritam e nós reagimos, então Deus vai demonstrar quais são as coisas pelas quais nós devemos pedir desculpas a eles. Então, o que é mais admirável é que quando eles nos irritam, Deus quer que nós desta maneira os amemos e cooperemos com Deus. Vamos orar juntos. E agora orarmos juntos, estamos prontos a dizer: Senhor, ajuda-me para que eu reaja às irritações como Tu desejas que eu faça. Senhor, perdoa-me porque eu não tenho visto essas irritações como sendo uma bênção para mim, e eu quero Te agradecer por elas.
E, Senhor, quando eu demonstrar atitudes negativas, eu quero corrigi-las. Então, entrega neste momento a tua vida a Deus. Senhor, eu te agradeço pelo coração sincero de cada pessoa aqui hoje à noite. Tu, Senhor, conheces a necessidade do meu coração e de cada pessoa que aqui está. E, Senhor, ajuda para que nós possamos demonstrar o amor de Cristo uns para que nós entremos num outro aspecto do assunto. Eu quero falar sobre esta questão do perdão. Primeiro, queria lembrar que quando Deus permite que haja feridas que entrem em nossa vida, que esta é a maneira pela qual Ele quer nos preparar para que amemos aquela pessoa. E se nós não estivermos prontos a cooperar com Deus, nesse caso, ou ficaremos ultrassensíveis, e nesse caso amargurados, ou insensíveis, e tenderemos a ocultar o que está acontecendo. Antes de mais nada, devemos distinguir entre amarguras e feridas. Quando eu estou amargurado com uma pessoa, a minha tendência é querer me desforrar daquela pessoa. Uma pessoa pode enterrar uma faca em mim, mesmo que ela tire a faca, a ferida ainda está lá. E o que vai resolver se aquela ferida vai cicatrizar é se há ou não uma infecção ali. E o Senhor disse que as ofensas viriam, nós seremos maltratados. Mas Ele disse, ai daquele por quem essas ofensas vierem. Então a questão é quando a ferida vem, qual é a reação e se eu reajo com amargura em relação a ela. E se eu permitir que a amargura penetre naquela ferida, então aquela ferida não pode sarar. E muitos crentes, porque não querem admitir que estão amargurados, eles simplesmente dizem, isto não me incomoda. Eles procuram acobertar a coisa e pretendem que aquilo não tem importância. Mas o fato é que eles provam que isso está perturbando porque constantemente voltam ao assunto e tornam a trazê-lo. E não podem se relacionar com aquela pessoa como se aquela ofensa jamais tivesse acontecido. E quando nós estamos profundamente feridos, devemos nos compenetrar de que a ferida tem que sarar de dentro para fora. E o médico dirá a você que se você tiver uma ferida profunda, que ela não pode ser coberta, não pode ser sarada muito rapidamente. Se a ferida for coberta e a infecção continuar por baixo, o que vai acontecer é que, afinal das contas, a ferida vai ficar maior e a infecção mais profunda. E por isso é importante que nós primeiro perdoemos a pessoa antes de dizer que aquilo não nos está perturbando. Quando eu tenho amargura, eu estou amargurado no meu espírito. Porque o Senhor diz, um espírito ferido, quem pode suportar? E a razão porque nós sabemos que nós podemos vencer um espírito ferido é que Deus tem o seu espírito dentro de nós para assim realizar a obra. E quanto mais nós dermos amor em troca daquela ofensa, nós podemos estar certos de que à medida que o nosso amor cresce, então aquela ferida vai diminuindo. E a segunda coisa que devemos fazer é distinguir entre perdão e absolvição. Se um homem comete um crime, ele tem que ser preso, ir para a cadeia por causa disso. Se uma pessoa matou alguém da minha família, eu não posso perdoar aquela pessoa. A lei exige que ela tenha que pagar, então, o preço do seu crime. Mas, pessoalmente, eu posso perdoar aquela pessoa. Eu posso abrir mão do meu direito de procurar reagir e agir contra aquela pessoa. Mas, de modo absoluto, somente aquele que tem autoridade é que pode perdoar aquele crime. E o que acontece em nossa vida é que muitas vezes nós ficamos com receio que a pessoa que fez mal a nós, que essa pessoa não seja punida pelo mal que fez. Então o que nós fazemos é procurar ocupar o lugar de Deus e procurar então acertar as coisas e retribuir a outra pessoa. Mas Deus diz que a vingança é dele. Uma coisa de que nós nos esquecemos às vezes é de que quando alguém faz uma coisa errada ou má para outra pessoa, então a culpa começa a agir dentro da vida daquela pessoa. Se nós fazemos alguma coisa má a outra pessoa, se roubamos, se atingimos de alguma maneira, então de dentro de nós a culpa começa a nos perturbar. E se nós não formos e não procurarmos acertar essa situação com a pessoa, então nós estaremos completamente perturbados e atrapalhados por dentro. Podemos saber que se uma pessoa teve uma atitude feia, indigna para conosco, que não só nós estamos sofrendo, mas que aquela pessoa está sofrendo igualmente pelo que fez. Talvez uma das feridas mais difíceis de curar é aquela em que um dos cônjuges foi infiel.
Eu tive um senhor que veio a mim e ele estava profundamente ferido porque sua esposa tinha sido infiel a ele. Alguém lhe disse que ele tinha estado muito ocupado e não estava gastando o tempo necessário com a família. Mas ele achava que precisava trabalhar muito e por isso negligenciou a família. E Deus sempre procura chamar a atenção para nós e procura nos ensinar pelo caminho mais fácil. Deus prefere que nós ouçamos a sua palavra e sejamos corrigidos por ele assim do que de alguma outra forma. E então este homem, quando veio a mim, ele estava profundamente amargurado contra a esposa. E eu disse a ele então que quando nós fomos feridos e magoados, então esta é a maneira que Deus usa para nos mostrar que devemos amar aquela pessoa. E quando ele pôde perceber que esta foi a maneira de Deus chamar a atenção dele para que ele, através desta experiência, pudesse ter um casamento feliz, então ele pôde ver as coisas de um ponto de vista diferente. Então a cura pode vir na vida da pessoa se ela puder ver que aquilo veio de tal maneira que Deus está usando para o bem da sua vida. E por isso ele pode agradecer a Deus pela experiência, mesmo que ela tenha sido profundamente dolorosa. Este mesmo homem foi à esposa e pediu perdão a ela por ter sido negligente em relação a ela. E ele disse: aquela experiência que eu achava que ia ser a experiência, e tinha sido a experiência mais devastadora da minha vida, foi afinal das contas a experiência que colocou todas as coisas no seu devido lugar. E desde que nós então agora colocamos as prioridades no seu devido lugar, nós temos uma felicidade em nosso lar que nenhum outro lar poderia ter maior. Uma jovem veio me procurar e ela tinha deixado os estudos por causa de um colapso nervoso. E depois de conversarmos por algum tempo, ela me disse que tinha uma experiência na sua vida que ela desejaria que jamais tivesse acontecido. E ela estava muito amargurada em relação à vida e em relação a Deus. Ela era uma moça muito bonita e o seu pai era pastor naquela cidade. E essa cidade era pequena, era uma cidade de veraneio muito famosa por sua imoralidade. E o que aconteceu foi que ela estava andando de bicicleta um dia e um homem estava no carro e começou a persegui-la. E nada aconteceu porque ela conseguiu fugir, mas pelo resto da sua vida ela ficou então perturbada e perguntando: o que é que aconteceu comigo? O que é que está acontecendo comigo? O que é que aconteceu comigo? Por que é que Deus permitiu que uma coisa dessas acontecesse em minha vida? Eu fiz alguma coisa? E eu disse a ela: você durante toda a sua adolescência não teve sequer um problema moral, não é verdade? E eu tinha conversado com uma outra jovem daquela mesma cidade que tinha tido diversos problemas morais. E ela disse: não, de modo nenhum. Quando um rapaz tentava de alguma maneira qualquer intimidade comigo, eu cortava imediatamente. E eu disse: então qual é a vacina para isso? O que Deus fez, eu disse a ela, o que Deus fez para você foi dar a você uma vacinação moral. O que é que eles fazem? Eu perguntei, quando lhe dão uma vacina. Então eu disse: eles dão um pouquinho da doença a gente. Mas o que é que o corpo faz quando recebe esse pouco da doença? Então ela disse: o corpo agora cria uma imunidade em relação àquela doença. E eu disse: foi exatamente isso que Deus fez para você, trazendo essa vacina, porque ele sabia que você ia viver numa situação, num ambiente muito imoral. Então, para proteger você, Deus deu a você aquela vacinação moral para que você fosse protegida nesse terreno. E aquela experiência pela qual ela tinha tanto pavor durante tanto tempo, agora ela viu como alguma coisa que Deus mandou para ela, para protegê-la, e ela agradeceu a Deus por isso. E os seus problemas desapareceram quase imediatamente e ela pôde voltar aos estudos. Uma coisa emocionante ver como Deus permite assim circunstâncias que venham à nossa vida para o nosso bem. Deus nunca permite que venham circunstâncias à nossa vida que de qualquer maneira venham destruir o propósito que Ele tem para nós. Então, por isso é tão importante que vocês e eu possamos ver os propósitos de Deus para essas ofensas. Deus quer que nós focalizemos a nossa atenção na ofensa e não no ofensor. Ele quer que nós estejamos mais cônscios a respeito daquilo que Ele quer nos ensinar do que a pessoa através de quem Ele quer nos ensinar. E o perdão identifica o ofensor com o propósito latente de Deus em nossa vida. Davi, no Salmo 15, viu o ímpio como sendo a expressão da mão de Deus. Ele viu que a atitude dos homens do mundo era a espada de Deus. E no capítulo 61 de Isaías e versículo 3, nós encontramos a declaração que ele diz que ele quer então trazer ornamento por cinza. E continua o versículo: óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça,
plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. Deus pode tomar a situação pior existente e usá-la para a sua glória. Paulo foi um criminoso. Ele poderia ter uma consciência culposa através da vida toda pensando, vejam o que é que eu fiz contra Deus. Mas por causa da graça de Deus e a disposição de Deus de perdoá-lo dos seus pecados, ele resolveu servir a Deus e queimar a sua vida no serviço de Deus. Então, o perdão faz com que as feridas sejam um sinal de Deus para levá-lo a se tornar sensível às necessidades do ofensor. Por isso é que o Senhor diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo colocareis brasas sobre as suas cabeças. Não permitais que o mal tome conta de vós. Vamos tomar a ofensiva e vencer o mal com o bem. E quando nós perdoamos, nós estamos entregando a Deus então o direito de tratar com o ofensor e a sua ofensa. Nós chegamos ao ponto então de poder dizer a Deus, Senhor, podes cuidar do problema, eu cooperarei contigo e amarei a pessoa. E o perdão reconhece que a pessoa já está sofrendo as consequências da ofensa feita. Em Mateus 18:7, Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então Deus, no seu tempo próprio, vai lidar com a pessoa que nos ofendeu. Então o nosso propósito deve ser o de cooperar com Deus na vida da pessoa que nos ofendeu. Então perguntar a Deus, Senhor, o que é que tu estás fazendo na vida daquela pessoa? Porque assim fazendo, Deus pode cumprir os seus propósitos na vida do ofensor. Estas são algumas das verdades fundamentais que precisamos compreender em relação a ofensas. Há um certo tipo de ofensa que é muito difícil de identificar. Eu tive uma jovem que veio me ver em casa e ela disse que estava com um problema muito grande com seu pai. Ela estava já quase terminando o seu curso universitário, mas não sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. E então, depois de conversarmos por algum tempo, eu perguntei se o pai dela de alguma maneira já a havia ofendido. E ela disse que não podia lembrar de qualquer coisa. E então eu perguntei se de alguma maneira ela tinha ofendido o seu pai. E ela disse que não podia lembrar de qualquer coisa que fizesse com que o seu pai perdesse a confiança nela. E portanto eu estava em dificuldade de descobrir a causa, porque o pai não a havia ofendido e ela não havia ofendido o pai. Mas, apesar disso, ela tinha absoluta certeza de que o seu problema era o pai. Então eu me lembrei do Salmo 15. Porque o Salmo 15 começa com a pergunta de Davi, como é que eu posso saber a vontade do Senhor? E esta era a pergunta que esta jovem estava fazendo. O primeiro versículo diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E em seguida o salmista faz uma lista de 11 coisas que a pessoa deve fazer em sua vida. E então Davi termina dizendo que aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Então, se nós verificamos que há instabilidade na vida da pessoa, então a primeira coisa que nós podemos fazer é verificar aqui e marcar e cancelar este aspecto no Salmo 15. Uma das coisas que nós mencionamos aqui antes já é aquela que fala que aquele que jura mesmo com dano seu não muda. Se um homem quer ser estável aos olhos de Deus, dizendo o que faz e fazendo o que diz, e aqui no versículo 3 se fala também daquele que não faz mal ao seu próximo. Agora, o que é uma ofensa, uma repreensão? Essa repreensão pode ser causada por duas formas. Eu posso ter uma atitude de antipatia para com a pessoa que ofendeu o meu amigo, ou alguma coisa que eu vejo na superfície da vida da pessoa que me leva a não gostar dela, e quando aquela pessoa nem sequer me fez nada de errado. E aconteceu no caso desta moça que a mãe dela o tempo todo estava falando a respeito daqueles males que o pai havia feito contra ela. E então aquela mãe chorava no ombro da filha, lamentando-se de como ela era infeliz no casamento. E ainda que o pai não a tivesse ofendido pessoalmente, ela desenvolveu esse espírito de antipatia para com o pai. E se ela não havia ofendido o pai e o pai não havia ofendido a ela, então não havia nada de errado na situação. Ela não precisa ir para pedir ao pai que perdoe qualquer ofensa, e também ela não tem que perdoar por qualquer ofensa que o pai tenha feito a ela. E se nós tomamos esta repreensão contra alguém, é um pecado contra Deus.
Porque nós deixamos de expressar o amor para com aquela pessoa que Deus quer que tenhamos para ela. Se ela fosse bastante madura, o que ela teria de fazer era ajudar a sua mãe a perdoar ao pai. E ensinar a mãe, ajudar a mãe a reagir favoravelmente quando o pai ofendesse. É por isso que nós nunca devemos ser mediadores entre os problemas de outras pessoas. Porque eu e vocês acabaremos perdendo nesse caso. Vamos supor que você tenha uma situação infeliz com um irmão em Cristo. Então eu ouço a sua história e digo, pode deixar que eu vou tratar disso. Então eu vou àquela outra pessoa e falo a ela como foi que ela ofendeu a este meu amigo. Então quando essa pessoa me ouve falar, diz, espera um pouco, você não ouviu a história toda. Agora então eu tenho que decidir se esta pessoa aqui mentiu para mim. E se eu acho que esta pessoa mentiu e toma posição com a outra pessoa, então esta pessoa acha que eu a traí. E se eu não acredito na história do outro e acredito naquele que falou comigo, então o outro pensa que eu acredito que ele seja mentiroso. E de qualquer maneira que eu procure resolver o problema, eu fico então numa situação difícil com um deles. O que eu tenho que fazer é ajudar aquela pessoa que veio buscando meu conselho. Se aquela pessoa ofendeu, eu devo ajudar a este, então, a perdoar aquele que ofendeu. E se essa pessoa fez alguma coisa errada para outra, eu devo, então, ajudá-la para acertar a situação com a outra pessoa. A outra maneira de tomarmos as repreensões é que nós vemos uma pessoa, vemos alguma coisa na vida da pessoa de que não gostamos. É muito fácil para nós desenvolvermos um preconceito em relação a determinadas coisas. O que é que você pensaria se conhecesse um homem piedoso que é infiel à sua própria esposa e depois vai viver com outra mulher com quem tem um filho? E mata o seu marido e depois escreve um livro sobre a vida espiritual mais profunda. Quantos aqui leriam esse livro? You? Então nós temos que jogar fora o livro de Salmos, porque foi esse o problema de Davi. E assim é que nós com facilidade desenvolvemos esta antipatia com uma pessoa por causa de alguma coisa. Nós não temos a mente de Cristo para aceitar a pessoa como é. E quando nós vemos problemas na vida da pessoa que nós não gostamos, isso simplesmente reflete problemas mais profundos que aí existem. E eu creio que por causa dessas repreensões e preconceitos que nós temos em nossa vida, nós mandamos muita gente para o inferno. A maior parte das pessoas que não têm Cristo pensam que cometeram um pecado que não pode ser perdoado. E quando as pessoas vêm nos procurar, o que acontece é que vêm com um problema respeitável. E eles não vêm para realmente nos contar o que está perturbando até que eles possam ter confiança completa em nós. Eles então vêm e começam a nos contar os seus problemas superficiais. E se essa pessoa vem e fala que o seu problema respeitável é a imoralidade, e se eu então reflito esta atitude e não lhes perdoo, então eles não vão realmente dizer o que é que está perturbando, porque eles não creem que Deus vá perdoá-los. Porque se eu não estou pronto a ajudá-los em relação a um problema respeitável, eles não creem que Deus possa aceitá-los em relação a um problema mais profundo. Eu tive um jovem que me procurou e que me disse que ele tinha vivido uma vida imoral e que tinha sido ladrão. Eu sabia que Deus podia lhe perdoar por esse problema. Eu garantia a ele que Deus podia perdoar por aquele problema. E quando ele percebeu que eu tinha um espírito perdoador em relação aos seus problemas, ele pôde me contar qual o seu problema real era. Esse problema que ele achava que Deus não podia perdoar. E ele disse que ele tinha estado numa briga entre um grupo de rapazes e ele com uma faca, então enfiou na barriga de um rapaz e então abriu a barriga e o rapaz morreu. No dia seguinte ele viu o nome do rapaz no jornal. E eu então lhe garanti que eu podia lhe perdoar por isso. E então quando esta pessoa percebe que você e eu estamos prontos a perdoá-lo, que então nesse caso é muito fácil para Deus perdoá-lo. E naquele dia mesmo aquele rapaz entregou a sua vida a Cristo. E nós temos que ter a certeza que aquelas coisas que nós conseguimos desmanchar na terra, que elas também serão desmanchadas nos céus. Que esses pecados que nós perdoamos aqui, Deus lá nos céus também perdoa. O filho de um missionário, há alguns anos passados, veio de volta para os Estados Unidos. E ele veio com os cabelos muito compridos. E eu estava ansioso para os nossos jovens se encontrarem com ele, se tornarem amigos dele e o amarem. E eu vi então um rapaz de um colégio evangélico entrando pela porta e eu o chamei. E então eu disse, vem cá, eu quero apresentar você a um amigo meu, e apresentei então o João. E quando ele chegou perto do rapaz a quem eu apresentei, ele chegou e disse, como vai?
E aí terminou tudo. Ele tinha tomado uma atitude de repreensão em relação àquele rapaz. E ele deixou de amá-lo da mesma maneira que Jesus Cristo o amaria. E quando nós reagimos em relação a essas coisas que vemos na vida de uma pessoa, não estamos conscientes do fato de que há problemas mais profundos na vida daquela pessoa. E em Isaías 11:3 nós lemos que nós não devemos julgar de acordo com a aparência exterior, ou que nós não devemos reprovar de acordo com aquilo que nós ouvimos, mas devemos julgar com justiça. Quando vemos certas atitudes nas pessoas de que não gostamos, nós temos que compreender que há alguma coisa que aconteceu na vida daquelas pessoas para fazê-las ser ou agir como agem. Nós tínhamos uma jovem no nosso grupo de juventude que era muito rebelde. E ela me causava muita frustração. E eu procurava ser bondoso e amoroso para com ela, mas quanto mais eu fazia isso, pior ela ficava. E eu fiquei tão irritado que eu tive vontade de pedir que ela fosse embora. Mas um dia a sua mãe a trouxe para entrevistar-se comigo. E a mãe estava muito perturbada porque a moça se havia tornado tão rebelde. E no lar também ela era muito rebelde. E então a mãe me contou o que havia acontecido a ela. Quando ela tinha 11 anos de idade, ela tinha sido molestada por seu avô. E depois que isso aconteceu, ela se tornou muito rebelde para com os pais. E ela não conseguia ter notas para passar na escola. E porque ela estava agindo assim, então os pais a expulsaram de casa e fizeram morar com os avós. E quando eu soube o que aconteceu, ao invés de ter uma reação desfavorável por causa da sua rebeldia, o meu coração se abriu para ela em amor. E um casal que trabalhava em nossa igreja com os juniores, começaram a amá-la e a trouxeram para casa e cuidar dela. Ela era muito jovem para nós podermos aconselhá-la. Eu creio que nós não podemos aconselhar a criança até que ela chegue à idade da puberdade, porque a criança não pode pensar por si mesma. Ela não pode enfrentar uma situação emocionalmente para, então, objetivamente avaliar o seu problema. Então nós a cercamos do nosso amor até que ela tivesse bastante idade para poder estudar o seu problema. E quando ela tinha 15 anos de idade, ela veio e nós conversamos. E ela chegou ao ponto então de perdoar ao seu avô, que já havia morrido. E por seus pais, ela também perdoou os pais por não haver protegido ela. E Deus então tomou aquela situação terrível e a usou para a sua glória. Então nós não devemos de alguma maneira permitir que o diabo tome vantagem na nossa vida e nós então tomemos uma atitude de repreensão contra alguém. Porque se há inimigos, Deus diz que nós devemos amá-los. E como é triste e devastador para o testemunho de Cristo, a maneira como os crentes aceitam repreensões contra outros crentes. O problema não está com o outro crente, mas o problema está no meu coração e no meu pecado contra Deus. Por haver deixado de amar aquela pessoa como Jesus Cristo a ama. Porque Jesus Cristo nos aceita como somos. Vamos orar. E ao orarmos juntos hoje à noite, talvez tenha havido experiências amargas em sua vida, pelas quais você nunca chegou ao ponto de poder agradecer a Deus. E porque você nunca olhou essas situações do ponto de vista de Deus, você sente que de alguma maneira isso está destruindo a sua vida. Ou talvez haja alguém aqui que tenha tomado uma atitude de repreensão para com outros. Nós assim temos negado ao nosso irmão o amor que Deus diz que nós devemos ter para com ele. Mesmo que fosse nosso inimigo, nossa responsabilidade seria amá-lo. Mesmo que eles estejam procurando usar de alguma maneira a minha pessoa, minha responsabilidade é orar por ela. Se eles me amaldiçoarem, eu devo abençoá-los. E muitos dos irmãos nem sequer têm feito isto. E assim nós levantamos uma barreira no nosso coração e semeamos a discórdia entre os irmãos. E agora mesmo no nosso coração estaremos prontos a pedir perdão por termos tido uma atitude que não devíamos, de ofensa para com o nosso irmão, e dizer como o salmista no Salmo 119, retira as repreensões e qualquer coisa que haja no meu íntimo. Agora mesmo você está pronto a entregar-se nesta situação a Deus. Senhor, eu te agradeço porque tu podes tomar cinzas e transformá-las em beleza real. E tu podes tomar um coração quebrado e ferido e curá-lo. E tu podes tomar as nossas repreensões e as nossas atitudes julgadoras e transformá-las em amor para com o nosso irmão. Senhor Jesus Cristo disse que por esta coisa conhecereis que são meus discípulos, por causa do tipo de amor que temos um pelo outro. E Senhor, se não amamos uns aos outros como devíamos, como podemos esperar que o mundo venha chegando-se a Cristo? Senhor, dá-nos uma apreciação profunda por aquilo que estás fazendo no corpo de Cristo hoje em dia. No nome de Jesus é que oramos. Amém.
O estudo que vamos fazer agora está debaixo do título geral Cultivando a Mansidão. A mansidão é a chave para vencermos o rancor e a preocupação em nossa vida. Quando Jesus Cristo disse bem-aventurados os mansos, ele não estava dizendo bem-aventurados os fracos. Um dos maiores problemas que eu tive como crente foi o de vencer a minha raiva. Eu sempre achava que eu tinha algumas exceções para a minha raiva. Eu sabia que não era uma boa coisa me irar, e quando eu ficava irado assim, eu sempre tinha uma maneira de me desculpar dizendo que era uma ira santa, justa. Eu ficava irado por dentro, mas não revelava isso por fora. Eu desenvolvi uma atitude cínica e a coisa então crescia dentro de mim. E então eu esperava até que viesse o jogo de futebol para me vingar no parceiro que estivesse mais perto de mim. Há nas Escrituras muitas ilustrações que nos falam a respeito de como devemos cultivar a mansidão em nossa vida. Em Efésios 4:30 se diz que nós devemos deixar toda a ira e todo o rancor. E a passagem é muito inclusiva quando ela fala que devemos deixar toda a ira. Isso quer dizer que a ira não é um fruto do Espírito. Mas neste mesmo capítulo diz, irai-vos e não pequeis. Mas a maneira como devia ser traduzida esta passagem é que nós podemos estar numa situação de ira, mas não pecar. Todos nós somos tentados a ficar irados contra alguém. Mas a tentação não é pecado. Nosso Senhor foi tentado em todas as maneiras com que você e eu foi tentado. Ele não cedeu à tentação. E então vocês e eu temos a tentação para nos tornarmos amargurados e para a imoralidade e outras coisas. E quando somos tentados, isso não é pecado em si. E se nós soubermos como reagir à tentação, em vez de pecar, nós estaremos cooperando com Deus. E a maneira de desenvolver a minha mansidão é entregar todos os meus direitos pessoais a Deus. A mansidão é aquela qualidade que eu tenho pela qual eu reconheço que todos os meus bens, minhas propriedades, tudo pertence a Deus. E tudo aquilo que eu tenho simplesmente me foi emprestado por Deus. E se então surgem circunstâncias na minha vida sobre as quais eu não tenho controle, eu sei que Deus está envolvido nelas. Em Romanos 8:28-29, lemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, para que ele possa então nos conformar com a imagem do seu Filho. Nós costumamos citar esse texto quando as coisas vão erradas em nossa vida, quando há circunstâncias em nossa vida que não compreendemos. Então nós dizemos todas as coisas estão cooperando para o bem. Deus está envolvido nisso. Mas muitas vezes há circunstâncias sobre as quais não temos controle e a nossa reação não é aquela que deveria ser. E então ou nós ficamos irritados ou então começamos a nos preocupar. E a preocupação é eu procurar tomar controle de uma situação cujo controle não me pertence. Quando a mãe tem um filho rebelde, ela começa a se preocupar. E ela procura então assumir a responsabilidade por aquela situação que não pode controlar. Então a sua vida fica toda cheia de ansiedade. Porque aquela mãe não reconheceu jamais que aquele filho é propriedade de Deus. E que se ela entregasse esse filho nas mãos de Deus, Deus haveria de cuidar muito bem dessa propriedade. Porque se ele é propriedade de Deus, então Deus é responsável por ele. E então Deus sabe o que é preciso que aconteça na vida daquele jovem para que ele se volte para ele. Mas a coisa mais importante quando a mãe consagra o seu filho a Deus, ele se torna rebelde, que ela esteja pronta a agradecer a Deus por tudo aquilo que terá de acontecer na vida do jovem para ele se voltar de novo. Eu sei de uma mãe que entregou seu filho a Deus, mas se esqueceu de agradecer a Deus por aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Porque Deus vai sempre atrás do ídolo que está na vida daquele jovem. E Deus sabe qual é exatamente o ponto que tem que ser atacado para que ele possa, então, ser quebrado. E muitas vezes os primeiros passos para cima são para baixo. Porque Deus tem que levar o homem ao ponto em que ele sente que precisa de ajuda. Eu tenho encontrado jovens que já tentaram suicídio 2, 3 vezes e, entretanto, não estavam buscando ajuda. Eles queriam atenção, eles queriam que alguém falasse com eles, mas eles não tinham chegado ao ponto de se desesperarem e querer a ajuda de Deus. E nós não podemos ajudar uma pessoa que não queira ajuda permanente. Só querem um alívio temporário. Então nós temos que confiar em Deus de que aquela pessoa realmente quer uma ajuda permanente.
Uma mãe entregou o seu filho nas mãos de Deus e 2 semanas depois esse filho foi apanhado pela polícia. E ela não pôde compreender que isto era a maneira de Deus estar trabalhando na vida desse rapaz. Em vez de agradecer a Deus, ela disse: eu nunca perdoarei ao meu filho por este problema que trouxe para o nosso lar. E então a barreira maior se colocou entre ela e o seu filho. E foi preciso passar 2 anos até que aquela mãe se dispôs a chegar ao filho e dizer: meu filho, eu reconheço que errei contra você. Perdoe-me porque eu não mostrei o meu amor mais profundo por você quando estava nos seus maiores problemas. E então aquele moço ali na sala de visita, ouvindo as palavras da mãe, com lágrimas nos olhos, disse: não é, a culpa não é sua, eu é que sou o rebelde. E eu quero que você me perdoe. Então o Senhor uniu os corações deles. E então é essencial que nós compreendamos que quando a preocupação vem ao nosso coração, que devemos entregar a propriedade de volta a Deus. Toda a ira pode ser traçada ao ponto de nós não estarmos prontos a entregar os nossos direitos pessoais. E então a primeira coisa para que nós vençamos esta ira é nós procurarmos descobrir qual é a causa que provocou. Então procure lembrar-se da última vez que ficou irado. Qual era o direito seu que alguém estava pisando? Será que era um direito a uma vida particular e privada? Seria por causa da maneira como você gostaria de se vestir? Ou seu direito de sentar naquele lugar em que queria sentar? Era o direito de se vestir da maneira como achava que devia vestir? E assim nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós nos preocupamos com a saúde. E estamos preocupados se vamos ter bastante dinheiro para pagar as contas. O nosso dinheiro é propriedade de Deus. O nosso corpo pertence ao Senhor. E se o corpo pertence ao Senhor, então não temos que nos preocupar com a saúde. Porque é o Senhor que dá a vida e é o Senhor que a tira. E eu creio que cada um de nós é indestrutível até que termine a tarefa que Deus lhe entregou para fazer. Nós nos preocupamos com o que as outras pessoas pensam. Nós nos preocupamos com nossa reputação. Ficamos irritados quando alguém vem e interrompe o nosso trabalho. E todas estas coisas que acontecem, sobre as quais não temos controle, indicam que os nossos direitos e a nossa propriedade não têm sido entregues ao Senhor. E que Ele não pode interromper a nossa vida ou afetar a nossa propriedade. Mas Jó reconheceu que toda a sua propriedade pertencia a Deus. Jó era muito rico. Entretanto, Deus permitiu que tudo fosse tirado dele. E porque Jó se dispôs a reconhecer que tudo pertencia a Deus, ele podia dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, se nós queremos ter essa qualidade de mansidão, precisamos primeiro identificar aquele direito que alguém nos negou. E em segundo lugar, então, entregar esse direito a Jesus Cristo. E em terceiro lugar, reconhecer que Deus vai provar os seus direitos. E quando Ele prova esses direitos, é importante que nós saibamos como reagir a esta perda dos direitos de Deus. Há muitos textos que são mencionados aqui no manual, falando a respeito dos benefícios desta qualidade da mansidão. Ele diz que, antes de mais nada, isto é a chave para a tranquilidade íntima. O versículo do Salmo 22, versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. E aqui nós temos o exemplo de Cristo, em que Ele abriu mão de todos os seus direitos de Deus, de ser Deus. E foi por isso que Deus o elevou às maiores alturas do céu. É então a chave para conhecermos a vontade de Deus. E no Salmo 25:9 ele diz: guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. É também a chave para uma alegria aumentada. Isaías 29:19, os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. É um dos frutos do Espírito. É também a chave para restaurar cristãos mais fracos. Há muitos crentes que procuram ajudar outros mais fracos por julgá-los. Mas em Gálatas 6:1 nós lemos: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então Deus quer que nós vamos naquela atitude de que nós não temos qualquer direito de procurar mudar alguma coisa na sua vida. Mas eu tenho amor por você, e se eu posso de alguma maneira ajudá-lo na sua situação, então eu estou à disposição. É também a chave para uma atitude acertada em relação ao nosso chefe. Efésios 4:1 e 2. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É uma qualidade que devemos desenvolver conscientemente. Em Colossenses 3:12, Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. É uma atitude necessária para podermos testemunhar aos outros. Em 1 Pedro 3:15 ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações,
Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Agora quero fazer esta distinção a respeito de mansidão. A mansidão é talvez um dos maiores princípios sobre os quais o homem quer discutir. Porque eles têm receio de que se eles tiverem essa mansidão, que os outros vão ficar pisando por cima dele. Mas é exatamente o oposto que acontece. Deus deu a você e a mim certas responsabilidades. E nós devemos cumprir essas responsabilidades. Mas cada vez que eu fico irado, é importante que eu reconheça que é mais essencial que eu entregue os meus direitos a Deus do que a minha vontade seja feita. Porque não é preciso ficar irado para dirigir outros. Eu conheço muitos homens de negócio que tiveram uma atitude assim de arrogância e de dominação, procurando dirigir o seu negócio. Mas cada vez que eles se iraram assim, eles resolveram entregar os seus direitos a Deus. E um homem desses que costumava se irar, ele convenceu a sua mulher de que ela não tinha direito à sua opinião pessoal. E ninguém gostava dele por causa do seu gênio. Mas hoje ele é um dos homens mais mansos que eu conheço. E quando ele desenvolveu esta qualidade de mansidão, os seus empregados tinham prazer em trabalhar para ele. E no prazo de 3 meses, os seus empregados passaram a produzir o dobro do que produziam. E ele começou a levá-los a Cristo. E às vezes chamavam pelo telefone a uma distância de 60 quilômetros. E ele agora está trabalhando conosco neste seminário sobre a família cristã lá em Virgínia. Então é uma coisa extraordinária quando nós permitimos que Deus desenvolva em nós esse espírito de mansidão. Eu quero então compartilhar algumas experiências da minha própria vida, como eu venci a ira. Porque cada vez que eu ficava irado, eu achava que aquela era uma exceção. E então eu guardava aquela ira e eu ficava todo perturbado por dentro. E se nós pudermos imaginar que o nosso coração tem um altar dentro dele, se nós pudermos dizer então, Senhor, aqui está toda a minha propriedade, todos os meus bens, eu entrego tudo às tuas mãos. E eu quero reconhecer que cada vez que tu quiseres trazer alguma coisa à minha vida fora do meu controle, tu tens este direito. E então quando eu disse a Deus que eu estava pronto a entregar os meus direitos a Ele, Ele começou a provar cada uma destas áreas da minha vida. E um dos primeiros campos em que Ele me pôs à prova foi o dos meus bens. Eu tinha justamente acabado de comprar umas luvas. Let me explain now, because this is baseball. Nos Estados Unidos há um jogo de beisebol que nós conhecemos ao menos pelos filmes, em que a pessoa tem que ter aquelas luvas para jogar a bola então com a mão. E para mim era tão horrível perder aquelas luvas como seria para vocês perderem a bola do futebol. E eu tinha acabado de comprar aquelas luvas e fui para um acampamento. Então uma pessoa me perguntou se podia tomar emprestadas as luvas. E o que se faz nesse jogo de beisebol é que uma pessoa joga a bola e nós apanhamos a bola então com esta luva. E a bola é pequena e muito dura. Então a outra pessoa também tem luvas. E eu então emprestei a ele as luvas e disse a ele que colocasse num determinado lugar quando terminasse. E no outro dia eu fui procurar minhas luvas e não estavam lá. E então eu perguntei se ele tinha colocado as luvas de volta lá e ele disse que sim. E eu comecei a procurar no campo todo pelas luvas. Não podia achá-las. E então eu comecei a pensar por dentro, eu sei o que é que aconteceu. Alguém roubou esta minha luva. Naturalmente um dos acampantes. Porque eu era diretor de atletismo e eu ia agora colocar todos os rapazes lá, pedir que abrissem as malas para serem examinadas. Então, porque eu não queria acusar ninguém falsamente, eu continuei procurando. Procurei por todo o campo, fui lá para junto da praia, procurei em todo lugar. E quanto mais eu andava, mais irritado eu ficava. Então, afinal, eu disse a mim mesmo, mas por que é que eu estou assim com tanta raiva? E eu fiz essa pergunta a mim mesmo 3 vezes. Então, eu afinal disse, bom, eu estou zangado assim porque alguém roubou a minha luva. E então, de repente, veio a pergunta à minha mente, mas espera um pouco. A quem é que pertence esta bola? A luva pertence a Deus ou pertence a mim? Então, eu falei a Deus, o que é que farias com essa luva? É como aqui perguntariam a Deus o que é que Deus iria fazer com a bola de futebol. Porque eu não podia pensar no que é que Deus iria fazer com aquela luva. E porque eu achava que se Deus quisesse uma, Ele precisava ter ao menos 3 dessas luvas. Mas eu não compreendia a situação, ainda assim eu disse, tá bem, Senhor, a luva é tua. E então eu entreguei aquela propriedade de volta a Deus. E então quando eu entreguei aquela propriedade a Deus é que eu comecei a poder pensar o que é que Deus poderia fazer com a luva. Porque a verdade é que cada vez que Deus quer que eu submeta os meus direitos, é que Ele quer agir de maneira sobrenatural na minha vida. Quando nós entregamos os nossos direitos, nós não somos pisados, porque nós temos agora todos os vastos recursos de Deus à nossa disposição.
E uma vez que eu entreguei o meu direito àquela luva, então eu perguntei, mas por que é que Deus havia de permitir que a sua luva não estivesse aqui, estivesse em outro lugar qualquer? Então, aí eu fiquei pensando que talvez houvesse ali naquele acampamento alguma outra pessoa que fosse muito parecida comigo. Ele estava satisfeito da maneira que estava e não sentia necessidade do Senhor. E esta era a maneira como eu era antes de ir a Cristo. E então, durante a semana, eu achei que Deus queria que aquela pessoa tivesse aquela luva em sua possessão. E então eu comecei a orar que o Espírito Santo trouxesse convicção àquela pessoa durante a semana. E que ele viesse a Cristo. E eu esperava então que a convicção viesse naquela semana e não no ano seguinte. E no último dia do acampamento eu fui para o campo de beisebol. E lá estava, numa daquelas posições de beisebol, um daqueles jogadores com as luvas de Deus. E eu então disse, escuta aqui, faça me dizer, onde é que você arranjou essa luva? Ele disse, quando eu cheguei aqui estava aí no chão. É sua? Eu disse, é minha sim. Eu disse, mas você pode usá-la. E quando soou a campa do almoço e todos foram embora, a única coisa que restou foi aquela luva. O Senhor a tomou e usou e me deu de volta. Uma outra situação em que o dinheiro estava envolvido, o Senhor me provou de muitas maneiras nesse sentido. Nós tínhamos comprado uma casa nova. Em nossas casas, nós não temos, veneziana seria? Nós simplesmente temos as janelas de vidro. E uma casa nova que se compra não tem nem a armação nem as cortinas. E porque Carol e eu estávamos trabalhando para nos libertar de dívidas, nós não comprávamos qualquer coisa até que Deus providenciasse o dinheiro. E nós não tínhamos o dinheiro nem para comprar a armação, nem para comprar as cortinas. E então, para eu poder à noite me despir e botar meus pijamas, eu tinha que ir para um cantinho do quarto. Ou então eu tinha que sair do chuveiro e ir então engatinhando para chegar na cama. E quando eu estava na cama, conforme a posição em que eu me virasse, eu não podia olhar para o quarto, a casa do vizinho. E depois de 3 semanas eu fiquei realmente aborrecido com o negócio. E então eu comecei a dizer a Carol, eu acho que isso é uma coisa ridícula, eu acho que nós temos que ir tomar o dinheiro emprestado e comprar as cortinas. Então ela olhou para mim assim, pelo lado dos olhos e disse, não, nós não vamos, como quem dissesse, nós não vamos entrar em dívida outra vez. E então eu sabia que o Senhor queria que eu submetesse a Ele meus direitos. Eu disse, tá bem, Senhor, as cortinas são suas. E se tu queres que eu fique engatinhando debaixo daquela janela o resto da vida, eu estou pronto a fazer. Eu entreguei os meus direitos a Deus e sabem o que aconteceu? O pastor, naquela mesma noite, veio e parou em frente da nossa casa. E então a igreja estava fazendo para nós uma festa de surpresa. Quando eles saíram, havia lá bastante dinheiro para comprarmos as armações e as cortinas. E agora uma outra ocasião, no setor de roupa. Eu não costumava ter nenhuma ilustração. Eu tinha ilustração a respeito de outros jovens, onde uma irmã mais nova usava a roupa da irmã mais velha. E então eu costumava encorajar a irmã mais velha, que ficava tão irritada com isso, a entregar essa roupa ao Senhor. Que Deus haveria de tomar bastante cuidado da sua propriedade. E quando ela entregou aquela roupa de volta a Deus, ela deixou de discutir sobre o assunto. E então a irmã mais nova começava a ficar surpreendida porque ela não estava discutindo. E então ela disse, é porque essa roupa não é minha. Então ela disse, o que quer dizer isso? Ela disse, essa roupa é de Deus. Dediquei toda a minha roupa ao Senhor. Dali para adiante, a irmã mais nova, então, cada vez que queria usar a roupa da irmã mais velha, perguntava se podia usar. Mas eu não tinha nenhuma ilustração pessoal quanto a vestuário. E isso aconteceu no período em que Carol e eu estávamos aplicando o princípio de finanças à nossa vida. E eu resolvi que eu não ia comprar um outro terno até que Deus providenciasse o dinheiro. E eu sabia que a Páscoa chegaria em 2 meses. E então comecei a orar com 2 meses de antecedência, para dar a Deus bastante tempo para providenciar o dinheiro. Então, quando uma semana antes da Páscoa veio uma jovem universitária me falar, ela então viu o meu terno preto brilhante. E ela disse, olha, o seu terno está brilhando tanto que eu quase posso ver o meu rosto nele. E eu ri por fora, fiquei morrendo por dentro. E então intensifiquei a minha vida de oração. Eu disse então a Deus, olha, nós só temos mais 7 dias. E sábado à noite chegou e Deus não tinha providenciado o dinheiro. Então eu coloquei aquele terno preto outra vez. E isso foi no domingo de Páscoa pela manhã. E havia um auditório de 1.200 pessoas. E eu então me levantei e fiz a oração de invocação.
E quando eu fui para sentar, então a minha calça se abriu na altura do joelho. E a minha primeira reação foi a seguinte: eu disse, senhora, o terno é teu. E se tu queres que o teu terno apareça dessa forma, então é teu privilégio. Mas agora estás pisando no meu orgulho. E eu nunca soube que eu tinha de fato um joelho tão gordo. E eu pensava que a minha Bíblia de púlpito, que eu levava para o púlpito, era bastante grande. Mas ela não cobre muito território. E durante o culto, então, eu estava lá o tempo todo com a minha Bíblia assim. Então eu cruzava as minhas pernas e as pernas ficavam dormentes. E durante o tempo do culto todo eu estava assim, para lá e para cá. E lá na porta eu estava cumprimentando as pessoas na saída. E foi a única vez que uma senhora veio chorando depois do culto para dizer, eu preciso falar com você. Eu disse, talvez você possa falar com uma outra senhora na igreja. Eu disse, não, eu vi uma distância de 500 quilômetros, você ajudou minha filha, eu quero que você me ajude. E eu fui lá para o meu escritório e eu tratei de dar um jeito de esconder então o meu joelho. Quando eu consegui resolver esse problema, então nós começamos a enfrentar o problema dela e ela aceitou a Cristo. E então a minha casa ficava na mesma propriedade da igreja. E logo que eu disse até logo para ela, eu corri para casa. E ela então... A minha mulher então disse alguma coisa, parece que está errada aí, porque ela percebeu que estava batendo então aquela roupa batendo na perna dessa maneira. Plá, 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 plá. Eu mudei de roupa, mas aquela noite, quando eu fui para dormir, eu só tinha um bom par de abotoaduras e um alfinete. E as minhas filhas, cada uma comprou uma abotoadura e a minha senhora o alfinete. E quando eu fui para tirar a roupa, então uma das abotoaduras tinha desaparecido. E eu então disse, olha, parece que Deus hoje me castigou bastante, né? Vamos olhar agora para este aspecto do horário. Qual é a nossa reação quando alguém chega e interrompe a nossa atividade? Ficamos irritados quando temos alguma coisa para fazer e Deus manda as pessoas à nossa vida. E eu costumava dizer, Senhor, qualquer coisa que queres trazer à minha vida, podes trazer. E então ele trazia interrupções no meu horário. O meu tempo não era realmente o tempo de Deus. E eu tinha um homem de negócios que disse que ele discordava de mim deste princípio de respeitar o horário. E ele disse que ele tinha ido para o supermercado aquele dia para comprar alguma coisa para sua esposa. E havia então uma fila de pessoas com cheques para pagar. E ele estava na linha, ele estava na fila e o número dele era 16. E não havia outras pessoas para ajudar nesse serviço. E então ele ficou irritado e disse, mas como é que essa loja não tem mais gente nesta hora de tanto movimento? E ele então disse, mas qual é o direito que está envolvido aí nesse caso? E eu disse, muitas vezes Deus quer nos ensinar estas lições particularmente, em que elas não vão afetar outras pessoas. Então eu disse, esse é o direito ao seu horário, porque você estava numa situação em que não podia controlar. Então, ou no passado Deus procurou trazer pessoas à sua vida que ele queria que você estivesse à disposição delas, mas você não tinha o tempo. Ou talvez no futuro ele tenha pessoas que ele quer que você lide com elas e dê tempo, e ele está preparando você para esse serviço. E ele então levantou os seus olhos do prato e olhou para sua esposa. Ele era um contador e às vezes a sua esposa trabalhava com ele. E cada vez que ela chegava e o interrompia, ou mesmo que dissesse que tinha uma chamada telefônica, ele ficava irritado. E ele era muito insensível às pessoas. E ele então compreendeu que Deus não tinha o direito sobre o seu horário. Vamos tomar o aspecto do casamento. Há muitas jovens que não submeteram o seu direito de casamento. Elas colocam um limite de tempo em Deus. E elas dizem, Senhor, se eu não me casar com 18 anos, eu vou procurar o meu próprio marido. E algumas estendem até 25 anos. Mas lá no fundo do coração elas estão dizendo, Senhor, eu tenho direito de me casar quando eu acho que devo. Até que em vez disso, elas deviam estar dispostas a entregar-se a Deus para que no seu tempo ele resolvesse o assunto. E muitas dessas jovens têm um ideal muito elevado quanto ao rapaz com quem querem casar. E elas se esquecem de que leva mais tempo para desenvolver um homem. Puderam ver certas qualidades que Deus desenvolveu nas suas vidas que elas não tinham
até aquela ocasião. E não estavam dispostos a entregar aquelas coisas a Deus. Vamos tomar o aspecto dos nossos negócios. Eu conheci um homem que disse: Senhor, eu estou pronto a entregar o meu negócio em tuas mãos. E eu vou agora dirigir os negócios baseado nos teus princípios. E naquele mesmo dia, ele perdeu $1.000 do seu negócio. E então a sua primeira reação foi essa: espera um pouco. Então ele disse: se essa é uma indicação de que Deus está dirigindo o meu negócio, eu não quero que ele dirija. E por uma semana inteira ele lutou com este problema. Mas afinal, no domingo seguinte, ele disse: Senhor, se quiseres tirar de mim tudo, eu estou pronto a ir até o fim contigo. E ele entregou a Deus todos os direitos do seu negócio. E no dia seguinte, ele conseguiu um lucro de $3.000. E quando ele então verificou as coisas em que ele teve aquele prejuízo, ele então verificou que aqueles foram os aspectos justamente em que ele estava perdendo dinheiro. E quando ele entregou o negócio nas mãos de Deus, Deus então ia agora tirar aqueles aspectos deficitários do seu negócio. E desde então o seu negócio tem crescido. E quanto ao aspecto dos nossos filhos, os pais de um rapaz de 20 anos vieram ao meu escritório um dia. Ele estava tomando drogas e numa atitude rebelde. E eu disse: vocês estão prontos a dedicar novamente o seu filho a Deus, fazer com que ele seja propriedade de Deus, compreendendo que Deus pode cuidar dele melhor do que vocês ou eu poderíamos. E então pronto a agradecer a Deus por qualquer coisa que ele tenha que fazer para ganhar aquele rapaz. E eles sinceramente entregaram aquele rapaz ao Senhor. Quando ele estava em casa, eles não negligenciaram sua responsabilidade. Quando ele estava em casa, ele ainda tinha que obedecer às regras da casa. E por isso ele resolveu que não ia ficar em casa. E ele então saiu e se encontrou com a moça que era Teia. E ele foi para o colégio e lá então teve por companheiros de quarto uma porção de rapazes. E a vida dele apresentava uma circunstância ruim após a outra. E um ano mais tarde os seus pais iam de férias. E então quando ele chegou em casa, eles disseram: alguma coisa que você quer que nós tragamos das férias? Então disse: sim, tragam para mim paz de espírito. E quando eles chegaram ao lugar em que iam, em vez de irem para passear, resolveram que iam orar e jejuar por 4 dias a favor do seu filho. E na semana seguinte, ruiu por terra completamente a vida desse rapaz. E aquela moça então jurou que ele pelo telefone tinha dito a ela toda a espécie de obscenidades. E ele não tinha feito isso. E os seus companheiros lá do colégio acabaram ficando enjoados dele, de ele estar vivendo à custa deles. Então o expulsaram do quarto. E ele acabou se encontrando em Washington, capital dos Estados Unidos, fazendo demonstrações contra o governo. E ele então foi preso, colocado na cadeia. Então veio um obreiro cristão para trabalhar na cadeia. Então compartilhou o Evangelho de Cristo com ele. Ele tinha ouvido o Evangelho muitas vezes na vida, mas nunca teve menor interesse de responder ao apelo de Cristo. Mas naquele dia mesmo ele entregou a sua vida a Cristo. E algumas semanas mais tarde ele estava num seminário, sentando ali bem na frente. E então quando eu estava falando a respeito de direitos pessoais, ele disse: isso deve ter sido o que meu pai e minha mãe fizeram comigo. E ele então me contou como algumas semanas antes a sua vida tinha sido completamente arruinada. E então eu fiquei pensando: será que os pais entregaram esse rapaz só algumas semanas de volta a Deus ou há um ano passado? Então eles disseram: não, nós entregamos nosso filho a Deus há um ano passado. Então nenhum de nós poderia criar o caminho e as circunstâncias apropriadas pelas quais este jovem se voltasse de novo para Deus. E por isso é que é tão importante que nós entreguemos os nossos filhos ao Senhor. A minha filha, segundo a Cheryl, esteve doente à morte logo depois de nascer. Ela estava tossindo, estava engasgando, e nós estávamos indo ao médico diariamente. E afinal ela ficou tão doente que a levaram ao hospital. E nós fomos para vê-la aquela noite. E ela estava numa tenda de oxigênio, estava completamente pálida. E ela estava então tossindo e engasgando. E nós fomos de volta para casa e 15 minutos para a meia-noite o médico nos chamou. Era um médico crente. E ele disse: Cheryl piorou desde que nós a trouxemos aqui para o hospital. Nós trouxemos 2 especialistas e um pediatra. Nós já fizemos tudo o que poderíamos fazer por ela. E eu não espero que ela amanheça. E lá no telefone mesmo eu recitei Romanos 8:28. E eu disse: o senhor sabe o que ele está fazendo. Mas quando eu cheguei à sala de visita para falar a Carol, então eu não pude mais me conter.
E foi uma dessas ocasiões em que eu estava tão completamente envolvido com a minha irritação e com a minha preocupação. E eu estava dizendo dentro de mim, Senhor, tu não podes fazer isto comigo. Isso não vai acontecer. E quando esta ira veio dentro de mim, eu sabia que havia um direito pessoal que estava envolvido. E então eu me voltei para Carol e disse, eu sei qual é o problema. Eu disse, Cheryl não foi entregue ao Senhor. Então ela disse, o que é que você quer dizer com isso? Eu dediquei, ela disse, a Cheryl antes de nascer ao Senhor. Mas eu estava dizendo que Deus podia fazer o que quisesse com ela depois que ela saísse de casa. Mas eu não estava compreendendo que Ele estava nos emprestando Cheryl só por 4 semanas. Eu estava muito perturbado porque nós esperamos muito tempo pela nossa segunda filha. E a minha senhora tinha tido uma operação muito grande, tinha tido um aborto. E então nós nos ajoelhamos ali e eu disse, Senhor, eu quero te entregar novamente Cheryl. Eu quero reconhecer que ela é tua propriedade. Tu podes cuidar muito melhor da tua propriedade do que eu ou nós podemos. Eu quero te agradecer por estas 4 semanas maravilhosas que tu nos permitiste tê-la. Senhor, porque ela é tua propriedade, tens direito de levá-la contigo. Nós sempre pensamos que a questão da morte é uma coisa ruim. Então a Carol fez uma oração semelhante e nós a entregamos ao Senhor. E nós nos levantamos e fomos dormir. E Carol tinha ficado noites inteiras acordada com a criança. E ela ficava então para lá e para cá. E ela tirava uns cochilos, mas eu dormia firmemente. E então quando o relógio tocou, o despertador tocou, eu então perguntei a ela se ela tinha descansado. Ela disse, não, eu não ouvi nada, eu dormi. Eu sabia que ela tinha entregue então Cheryl a Deus como sua propriedade também. Então nós ligamos para o hospital imediatamente. Disseram que à meia-noite, naquela noite passada, ela começou a tomar os primeiros fluidos. E o Senhor a devolveu para nós. Eu conheço um outro amigo meu que perdeu o seu filho. E o seu filho teve que ter uma operação de tumor no cérebro. E então quando ele estava sendo operado, ele pediu, Senhor, dá-me oportunidade, uma nova oportunidade de ser o pai para este menino que eu deveria ser. E o seu filho sarou daquela operação. E ele se dedicou a ser aquele pai que deveria ser para aquele rapaz. E 2 anos depois, aquele rapaz teve que passar por mais 7 operações do cérebro. E o rapaz morreu. E aquele pai podia louvar a Deus porque aquele filho era propriedade de Deus. E durante toda aquela enfermidade ele não tinha nenhum seguro para o filho. E quando ele teve que pagar a conta, eram $20 mil que ele tinha que pagar. E ele disse, Senhor, esta doença é alguma coisa sobre a qual eu não tinha controle. Tu sabias que isso ia acontecer na minha vida. Agora eu estou entregando também a conta a ti. E em 16 semanas, todo o dinheiro entrou e ele pagou todas as contas sem ter que gastar das suas despesas regulares. Deus sabia que aquilo tinha acontecido e Deus tomou conta da despesa. Então é maravilhoso nós assim dedicarmos tudo que nós temos a Deus. Porque Deus deseja operar de maneira sobrenatural em nossas vidas. O mundo está dizendo nós temos nossos direitos. E estão dizendo que Deus está morto. E a razão porque eles não podem ver Deus agindo em todas as circunstâncias é porque estão se agarrando aos seus direitos. Mas Deus quer demonstrar através de nós que Ele opera de maneira sobrenatural. E que assim o mundo possa voltar os seus olhos para o Senhor, vendo os milagres que Ele opera em nossa vida. Vamos curvar a nossa cabeça em oração. E ao orarmos, você está pronto a entregar toda a sua propriedade e todos os seus bens a Deus? Cada vez que você ficar irado ou preocupado, está pronto a entregar todos os direitos pessoais a Deus, compreendendo que tudo quanto nós temos somente nos foi emprestado por Deus. E agora mesmo, no altar do seu coração, você está pronto a dizer, Senhor, eu entrego tudo a Ti. E quero que tomes o controle completo da minha vida. Você está pronto a fazer essa entrega agora mesmo ao Senhor? Pai Celestial, tudo que temos te pertence. E assim, Senhor, nesta hora, todos os nossos direitos e nossa propriedade nós te entregamos. E assim, Senhor, aumenta a nossa fé para que possamos ver-te operar sobrenaturalmente nos detalhes da nossa vida. Nós te louvaremos pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas estão preocupadas sobre o que aconteceu com o meu terno. Na semana seguinte, Deus providenciou dinheiro para eu poder comprar um terno novo. Uma das coisas que Deus estava me ensinando quanto a essa questão da libertação de dívidas é que Deus tem uma definição diferente do que é uma necessidade básica, diferente da minha definição. E Ele está preocupado em nos ensinar o que são os novos valores enquanto Ele está nos ajudando na questão financeira.
Eu creio que eu mencionei na primeira noite sobre o meu problema de como eu podia e pude alcançar vitória sobre a minha vida mental, sobre os meus pensamentos. Nós vamos começar a discutir este aspecto hoje à noite para continuar amanhã à noite. Eu não acreditava que a palavra de Deus tivesse nada de significação para me ensinar nesse assunto. E por isso eu não estava realmente interessado naquilo que o cristianismo tivesse para dizer. Porque se não havia resposta para aquilo que era o meu maior problema, por que eu havia de estar interessado em outras soluções? Uma das demonstrações de que o jovem está com problema na sua vida mental é que ele não pode concentrar. E eu me lembro de a minha mãe me levar para a escola e perguntar ao diretor se eu não tinha capacidade de alcançar notas mais altas. E ele disse que sim, que eu poderia, mas a questão é que eu não estava me aplicando ao estudo. E acontece que ele não sabia e a minha mãe não sabia qual era o meu problema real. E é que eu gastava 90% do meu tempo pensando nas garotas e os 10% restantes no futebol. E isso então não sobrava tempo para os estudos. Há 5 aspectos mencionados, palavras-chave mencionadas na Bíblia relacionadas com a pureza moral. E eu então costumava perguntar aos jovens se eles podiam me dar a definição dessas palavras. E nenhum dos jovens definiu essas 5 palavras. E eu perguntava aos jovens quantos de vocês aprenderam os valores relacionados com o sexo, não os fatos do sexo. Porque todos nós conhecemos os fatos do sexo. E quanto mais fatos nós conhecemos, mais tentados nós somos a experimentar. E a maior reação favorável que eu recebi foi de 7 estudantes no meio de 150. E eu então disse, eu sei onde vocês arranjaram a sua informação. No mesmo lugar que eu consegui a minha. Naquelas piadas sujas dos livros que eu lia, as revistas que eu leio e todo lugar onde pudesse conseguir a informação. E isso simplesmente aumentava o meu problema. E as 5 palavras que estão nas escrituras são estas. A primeira palavra é defraudar. E a segunda palavra é enganar. A terceira palavra é lascívia. E a quarta é concupiscência. E a quinta é reprovação. Eu tinha visto essas palavras antes na Bíblia, especialmente a lascívia e a concupiscência. E como essas palavras eram muito compridas no inglês, eu achava que elas deviam ser tão grosseiras. E eu não era tão ruim assim e, portanto, elas não se aplicavam a mim. E simplesmente ignorei essas palavras. Esta palavra defraudar indica lesar alguém, tirar aquilo a que a pessoa não tem direito. E no namoro, procurar então despertar aqueles sentimentos, impulsos sexuais que não podem ser legitimamente satisfeitos. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, começando no versículo 3, Paulo diz, o plano de Deus é a vossa santificação, que implica antes de mais a abstenção completa de toda a imoralidade sexual. Cada um deve procurar dominar o corpo, conservá-lo puro e tratá-lo com respeito, nunca o considerando como um instrumento de prazer e satisfação, tal como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Não podeis violar esta lei sem de qualquer modo prejudicar o próximo. E lembrai-vos que Deus punirá todo aquele que pratica ofensas deste gênero, conforme por experiência sabemos e aliás já vos preveníramos. Deus nos chama não à impureza, mas à pureza completa. E todo o que não levar a sério esta regra é o mandamento de Deus que desobedece, não as prescrições humanas. Não é em vão que o Espírito de Deus que nos é concedido se chama o Espírito Santo. O que é que acontece na vida de tantos jovens? É que quando eles estão namorando, estão andando juntos, eles começam a estabelecer a sua relação num plano físico. E quanto mais eles se envolvem na intimidade, tanto maior é a culpa na sua vida. Mas o plano de Deus é que quanto mais o jovem e a moça se aproximam de Deus, tanto mais eles se aproximam um do outro. Porque o propósito de Deus é que durante esse período de namoro, que eles encontrem a pessoa que tem o mesmo amor por Jesus Cristo que eles têm. E então quando eles resolvem que vão se casar um com o outro, então eles têm essa unidade de mente. Depois do casamento então se estabelece a unidade do corpo. E o Satanás faz com que esta ordem seja invertida. Eles se unem primeiramente no corpo. Então eles acreditam que tem muitas coisas mais em comum, sua mente. Então eles dizem que vão se preocupar com a parte espiritual mais tarde. E aquilo que eles não percebem é que aquilo que eles estavam procurando no casamento eles já destruíram. Porque na medida em que um rapaz e uma moça se defraudam antes do casamento, isso se relaciona intimamente com a falta de intimidade depois do casamento. Na verdade, eles se sentem como estranhos um ao outro.
Quando eu fui estudar na universidade, eu estava noivo de uma moça. E eu achava que eu amava profundamente. E a nossa relação estava sendo efetivada neste plano físico. E então, depois, mais tarde, no colégio, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Então, a minha relação agora começou neste sentido horizontal para Deus. E quando eu falei a ela da minha entrega novamente a Deus, e que uma vez que eu tinha entregue a minha vida a Deus, eu ia segui-lo. Ela era uma jovem crente. Nós chegávamos até a orar juntos. Líamos a palavra de Deus juntos. Mas quando eu entreguei minha vida inteiramente a Cristo, ela simplesmente me abandonou e me devolveu a aliança. E naturalmente eu me senti muito ofendido e amargurado. E agora então eu pensei, aqui eu entreguei a minha vida inteiramente a Deus e vejam o que está acontecendo. Aquela pessoa que eu achava que com quem eu devia me casar, foi ela que me abandonou. E quando eu voltei para falar com ela sobre isso, ela disse, será que isso quer dizer que você vai ser um pastor? Eu disse, não, porque eu não sou desse tipo de pastor. Então quer dizer que você talvez vá ser um missionário? Eu disse, não, eu acho que eu não sou desse tipo de viver numa choupana. Ela disse, bom, mas é que eu não gosto de hospedar gente. Mas eu tinha tanto amor por ela que eu tinha uma resposta a todas as suas objeções. Eu disse, não faz mal não, os primeiros anos da nossa vida nós não vamos convidar ninguém para vir à nossa casa. Nós vamos gastar todo o tempo juntos e sozinhos. Então ela disse que não gostava de cozinhar. Eu disse, não faz mal porque eu gosto muito de cozinhar. E eu então me ofereci para cuidar de todas as refeições. Imaginem só em que águas eu ia me meter. E afinal ela disse, eu não gosto de criança. E isso então me chocou, porque eu amo crianças. Eu posso comê-las. Eu fiquei então completamente perturbado, porque aquelas coisas sobre as quais nós falávamos durante aquele tempo todo, eram as coisas agora que ela estava negando. Porque a verdade é que eu não a conhecia. Não havia unidade em nossa vida. Porque nesse ponto é que Deus quer que o homem traga segurança à vida da mulher. E eu não sabia, logo depois de casados, porque é que Carol não tinha confiança em mim. E nós gastávamos horas falando da maneira maravilhosa como Deus nos havia unido. E quando eu encontrei Carol, a nossa relação ia nessa direção de Deus. Tinha um amor profundo ao Senhor e eu também tinha. E se lessem as nossas cartas de amor, elas estavam cheias de textos bíblicos e de poesias. E também havia algumas outras coisas, naturalmente. Ela estava fazendo poemas que ela havia criado. Estava copiando poemas de grandes poetas. Mas quando resolvemos nos casar, a nossa relação começou a se mover nesse sentido. E então os meus companheiros todos achavam que uma vez que nós estávamos planejando definitivamente o casamento, que nós tínhamos mais liberdade. E quando eu estava assim em público diante das pessoas, eu estava falando a respeito do Senhor. E como eu queria realmente me entregar inteiramente a Deus. Mas eu tinha um padrão diferente quando eu estava sozinho com ela. E eu não sabia que aquelas coisas que eu pensava que provavam o meu amor realmente estavam semeando a semente da desconfiança. Eu tenho um amigo muito íntimo cuja esposa faleceu. E ele ficou com 3 filhos. E 2 anos depois ele se encontrou com uma outra jovem, uma outra senhora cujo marido tinha morrido afogado. E ela tinha também 3 filhos. Então o Senhor os orientou e eles se casaram. E o que era uma coisa curiosa é que eles foram para a formatura do ginásio das crianças. E eles perguntaram quem é que tinha o maior número de filhos. O presente que ia ser dado era um desses sinais de parada. E eles não tinham nem sequer começado, os que ganharam. Então a outra pergunta foi qual era o casal ali que tinha se casado mais recentemente. E eles tinham se casado há 2 meses. Enquanto eles estavam se noivando, ele disse que queria manter então a sua conduta dentro do padrão de Deus. E eles se limitavam a dizer adeus simplesmente com um beijo de adeus. E eles viajavam juntos, viagens de 3 e 4 dias. E ela ia para um quarto do motel e ele para o outro quarto. E ele nunca mudou o seu padrão durante esse período todo. E logo depois que eles se casaram, eu pedi uma licença de 4 meses da igreja. E ele então ficou responsável pelo trabalho da juventude. E não houve uma ocasião sequer que a sua esposa tivesse a menor desconfiança dele. E não houve uma ocasião em que ela pusesse qualquer dúvida porque ele tivesse brincado com uma moça. Por que isso aconteceu? Porque ele havia provado a ela antes do casamento que mesmo que ele estivesse sozinho, ela podia ter confiança nele. E ele então conseguiu desenvolver um espírito de segurança e de confiança na vida dela, porque ele provou a ela que tinha domínio próprio. Mas depois que eu me casei, Carol estava com muita desconfiança minha.
E então foi isso que a levou 2 semanas depois de casados a me fazer esta pergunta. Eu sei como nós nos comportamos antes do casamento, mas você namorou outras moças mais tempo do que a mim. O que é que você fez com aquelas moças? E naturalmente eu tomei uma atitude defensiva e nós discutimos a noite inteira. E ainda que a coisa não fosse tão má como ela pensava, não havia uma maneira de eu a convencer.